Vamos começar falando sobre a Copa da Igualdade, que para quem não sabe é um torneio amistoso que o Santos jogará agora em fevereiro no Catar contra Zenit da Rússia, Xangai Shenhua da China e o Al Duhail do Catar. Mas antes, uma breve apresentação. Para quem não me conhece, sou Eduardo, tenho 17 anos e meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. E pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente de um perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. Caso seja de seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. O elenco santista será composto por jogadores que estiveram na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e jogadores que não estão sendo aproveitados pelo treinador Fábio Carille. E até o momento o que se sabe é que os seguintes jogadores estarão no elenco. Estes que estão fora dos planos do treinador da equipe profissional. Os jogadores são Derek, Pedrinho Escaramuça, Vinícius Balieiro, Edi Carlos, Ivonei, Andrei Quintino, Wesley Patati e o Lucas Lima. 4 jogadores que estiveram no elenco da Copinha não irão para a competição, pois estarão ali nos planos do Carille para a disputa do Paulistão. São eles: Samuel, Diego Borges, Souza e o João Victor. Não é o famoso Balão, como muitos conhecem. Este é atacante. Ainda falando na Copa da Igualdade, visando a disputa do campeonato, o Peixe realizou um amistoso preparatório contra a equipe do Jabaquara e o Peixe venceu por 5-0, com gols de Ivonei, Wesley Patati, Miguelito, Gabriel Bontempo e Felipe Laurindo. O elenco santista que começou a partida contou com os seguintes jogadores: Paulo Mazzotti, Cadu, Derek, Thiago Balieiro, Pedrinho Escaramuça, Vinícius Balieiro, Edi Carlos, Ivonei, Wesley Patati, Enzo Monteiro e Andrei Quintino. Mais uma informação do Peixe: o clube foi punido pelo STJD por conta dos acontecimentos na partida que decretou o rebaixamento do clube. A punição são de 6 jogos de portões fechados e uma multa de R$100 mil, essa pena deverá ser cumprida durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Falando sobre o Coritiba, o clube acertou a venda do atacante argelino Islam Slimani, de 35 anos, para o KV Mechelen, da Bélgica. Falando agora sobre futebol da Premier League, segundo o jornal The Telegraph da Inglaterra, o Wolverhampton possui interesse em contratar o atacante brasileiro Yuri Alberto, de 23 anos, que pertence ao Corinthians, por empréstimo. E o clube inglês deseja contratar o jogador antes da janela de janeiro se fechar. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Botafogo concluiu a contratação do atacante brasileiro Luiz Henrique, de 23 anos, que estava no Real Betis. O jogador custou 20 milhões de euros e esta é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Falando ali nessa questão dos valores, são 16 milhões de euros fixos e 4 milhões de euros em bônus. Quero saber, na sua opinião, você acha que foi uma boa contratação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos falar de Flamengo, que informou que o zagueiro Fabrício Bruno, de 27 anos, teve o seu contrato renovado. O novo vínculo é válido até dezembro de 2028. Falando sobre o Cuiabá, o clube encaminhou a contratação do lateral esquerdo Ramon, de 22 anos, que pertence ao Olympiacos da Grécia. O lateral chega ao Dourado por empréstimo com um contrato válido até dezembro de 2024, até dezembro deste ano. Falando sobre o PSG, para a janela do meio do ano, o clube estuda contratar o atacante inglês Marcus Rashford, de 26 anos, que pertence ao Manchester United. Após a declaração do treinador Xavi Hernández em sair do clube ao fim da temporada, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, gostaria de contar com o retorno do treinador Pep Guardiola, de 53 anos, que atualmente está comandando o Manchester City. De acordo com o Esporte por Esporte, o Fluminense é a equipe favorita para contratar o atacante Marquinhos, de 20 anos, que pertence ao Arsenal da Inglaterra.
Por saber ali do interesse, falando sobre Botafogo e Flamengo, por saber do interesse do lateral direito Mateuzinho em priorizar uma possível proposta do Corinthians, o Botafogo desistiu de tentar contratá-lo. Inclusive, o jogador já não havia demonstrado muito interesse no projeto da equipe. Os jogadores de hóquei Cole Foot, Carter Hart, Dylan Dube e Mike McLeod, que jogam na NHL, a Liga de Hóquei dos Estados Unidos, foram acusados por agressão sexual, e essa agressão teria acontecido em 2018 após um evento da seleção canadense de hóquei. Se você quiser saber mais sobre essa informação, vou deixar aqui o link da notícia do portal GE, que está aqui na descrição. De acordo com o jornalista André Hernan, o Palmeiras sondou o atacante William José, de 32 anos, que atualmente defende as cores do Real Betis da Espanha. Inclusive, essa negociação é dada como difícil, uma vez que ele tem contrato até 2026 e pode ter ali uma renovação até 2027. O Bahia negociou o volante Diego Rosa com o Lommel SK, da Bélgica. O jogador de 21 anos recentemente esteve ali envolvido numa polêmica onde ele se pronunciou falando que não iria jogar mais futebol profissionalmente, e agora foi negociado com o clube belga, onde ele já teve passagem entre os anos de 2020 e 2022. Falando sobre o Cruzeiro, a Raposa monitora o zagueiro argentino Lucas Villalba, de 29 anos, que defende as cores do Argentino Júnior, onde tem contrato até 31 de dezembro deste ano. Voltando a falar sobre o Santos, o Peixe concluiu a aquisição do goleiro Gabriel Brazão, de 23 anos, que chegará ao clube sem custos e com um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. O Peixe terá 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Inter de Milão, clube ao qual o jogador pertencia, terá uma fatia dos direitos do jogador. Detalhe, para ele chegar ao clube brasileiro, a Inter rescindiu o contrato com o guarda-metas. Falando sobre Coritiba e Fortaleza, as duas equipes estão conversando para realizar uma troca de zagueiros, onde o chileno Kusevich iria para o Leão do Pici e o Marcelo Benevenuto iria para o Coxa. Ainda falando sobre Coritiba e Fortaleza, o Coxa encaminhou a venda do volante Bruno Gomes, de 22 anos, que está com a seleção brasileira na disputa do pré-olímpico. O jogador será negociado em definitivo com a equipe do Fortaleza. E agora, para encerrar o vídeo, uma informação tanto quanto chata. Caso você não saiba, uma jovem de 19 anos veio a óbito na noite desta terça-feira, dia 30. Ela faleceu após um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, que atua no Sub-20 do Corinthians e estava emprestado pelo Coimbra Esportes de Minas Gerais. A garota morreu após 4 paradas cardiorrespiratórias, e eu não vou comentar mais sobre, porque eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, mas eu vou deixar aqui o link da notícia na descrição para você que tiver interesse, dar uma olhada, informação do portal Folha de São Paulo.